acho que todo mundo conhece alguém que já fez a cirurgia bariátrica, não é mesmo? O que muita gente conhece por redução de estômago. Mas e depois desse procedimento? Como é que fica o corpo após um processo de emagrecimento tão rápido? É aí que entra a cirurgia reparadora. Nós vamos conversar com um cirurgião sobre esse assunto. Veja só. Olá pessoal, eu sou o Dr. Paulo Duarte, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Gostaria de falar um pouco com vocês sobre a cirurgia reparadora em pacientes pós-bariátricos. O paciente ideal para uma cirurgia reparadora tem que obedecer critérios baseados no IMC, tá? Deve se basear no acompanhamento contínuo do paciente pela equipe que submeteu o paciente à cirurgia bariátrica e é necessário um acompanhamento pós-cirúrgico do profissional cirurgião plástico. Quais são os pacientes, em se falando de IMC, aqueles pacientes que irão se submeter à cirurgia bariátrica? Eu estou me achando muito gordo, eu estou precisando fazer cirurgia bariátrica e depois penso em fazer cirurgia plástica. Não estou de bem com a minha autoimagem, não estou bem comigo mesmo, socialmente não estou me sentindo à vontade. O que ele precisaria fazer? Um IMC acima de 35%, existindo alguma comorbidade, alguma doença, problemas articulares, problemas de diabetes, tipo 2, hipertensão, esses pacientes são candidatos à cirurgia bariátrica. Ou aqueles que apresentam obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, também são candidatos. Quando chega o paciente no consultório do cirurgião plástico, a queixa de todos os pacientes é quase unânime. Doutor, eu estou extremamente flácida ou flácido, o abdômen extremamente em avental, que tem aquelas dobras de pele, né, sobre si só, e assim, atinge todos os segmentos do corpo, mas as queixas mais frequentes são, em mulheres, abdômen e mama, e homem, mama, parte torácica, muitas de uma forma comum, homem e mulheres, na parte das coxas, né? E por aí vai. Pode passar pela atrofia de face, a pele vai ficando cada vez mais fina. Então, assim, é a retirada maciça do excesso de pele. O perfil ideal do paciente candidato à cirurgia reparadora é o paciente que atende às exigências de um padrão de exames de imagem em laboratório que estejam adequados e satisfatórios. Esse paciente ele também deve atender uma demanda em que ele esteja numa situação com peso estável. No decorrer da cirurgia bariátrica, de 1 ano a 1 ano e meio, para que o paciente esteja apto. Por quê? Porque o seu organismo ele sofre uma perda acentuada de peso nos 3 primeiros meses. Consequentemente, após a cirurgia bariátrica, essa perda de peso ela tem que ser menos acentuada e ela vai se estabilizar após 1 ano aproximadamente. Vamos escolher um período de mais ou menos uns 3 meses antes da cirurgia para que haja uma avaliação do seu peso. Esse peso pode estar um pouquinho entre 10% a 15% do peso ideal, não tem problema, mas desde que o paciente seja totalmente esclarecido. Qual seria a idade mínima para o paciente ser submetido à cirurgia reparadora? Uma faixa etária, digamos, entre 18 aos 65 anos, não tem problema. Pode ser feito, digamos, aos 16 anos? Pode, desde que seja avaliado o risco, né, e o benefício de cada um. É importante se dizer que o paciente bariátrico ele sempre vai ter um déficit proteico para a sua cicatrização. Em cirurgias grandes, o paciente chega a, vamos dizer assim, passar por um estado hipercatabólico, em que ele necessita cerca de 25% a mais de proteína para poder fazer a sua cicatrização. E as cirurgias bariátricas, elas podem ser restritivas e desabsortivas. De uma forma mais simplificada, quando você tem um déficit de absorção, né, por um mecanismo de alteração do intestino, você vai absorver menos nutrientes. E pela restrição gástrica, você vai também deixar de restringir a questão da quantidade de alimentos. Então, o paciente tem que ser sempre bem acompanhado, sempre vai ter que ter esse suporte nutricional a longo prazo. A recuperação pode ser um pouco mais lenta, porque aquilo necessita de proteína para haver a sintetização do tecido cicatricial. Então, a cirurgia não demanda tanto tempo assim.
Digamos que assim, a gente tem que ter mais cuidado com a cicatriz, porque a cicatriz demora mais para cicatrizar, a cicatriz ela é mais frágil do que o paciente saudável, e a cicatriz ela pode sofrer alguns processos de deiscência, pode ter algumas pequenas necroses, mas a gente acompanha o paciente sempre de perto e a gente sempre alerta que isso é possível. O profissional, ele deve ser responsável pelo o paciente também deve ser responsável pelo seu pós-operatório. Não adianta nada a gente explanar sobre todas as possíveis complicações e os pacientes não aderirem a uma dieta satisfatória pós-operatória. E assim, tudo é um contexto. O cirurgião faz a sua parte, o paciente faz a parte, a equipe multidisciplinar faz a sua parte para que tudo dê certo.